Obrigado, Ministério de Louvor. Muito boa noite, amada igreja, que a paz seja com todos. Você também que nos acompanha pela internet, você é muito bem-vindo. Você de perto, de longe. Com certeza Deus tem uma palavra rema para a sua vida, uma palavra que vai tocar seu coração de forma profunda. Com certeza, fique conosco até o final desta celebração, que Deus tem algo novo para você. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Ainda que você esteja triste, você vai voltar feliz para sua casa. Amém? Então ore comigo assim: Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus e peço que o Senhor ministre no mais profundo do meu coração. Se for preciso me confrontar, me confronte. Se for preciso me curar, me cure. Se for preciso me libertar, me liberte. Mas não permita que eu volte para minha casa, para os meus afazeres, para minha cidade, da mesma forma que eu cheguei aqui. Tudo o que eu quero é receber a Tua palavra e viver a cada dia conforme o Teu querer e o Teu propósito. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Sabe, entramos em um novo ano e no Brasil todos sabem que o ano só começa depois do carnaval. As coisas só funcionam de fato depois do carnaval. E eu estava fazendo uma retrospectiva de como foi o ano de 2025. Não foi a primeira vez que eu fiz essa retrospectiva, mas essa semana eu parei para pensar como que foi 2025 para a minha vida, para a minha família, para o ministério que Deus confiou nas minhas mãos. Teve coisas boas, teve coisas ruins, porque todos nós temos problemas. E eu estava orando e pedindo para o Senhor uma palavra para essa noite. E Deus me deu uma palavra sobre o novo ano, viver coisas novas. Há uma grande expectativa. Pelo menos eu estou com uma grande expectativa para viver realmente um ano extraordinário. Quem está comigo nessa? Amém? Eu profetizei na minha vida, profetizei na vida da minha família, eu profetizei sobre essa igreja, que nós viveremos um ano incrível para a glória daquele que reina e vive para sempre. E eu vejo que Deus, mesmo diante de cenários contrários, eu vejo um Deus que Ele sempre tem algo novo para fazer. Ele sempre tem uma saída, Ele sempre move algo em nosso favor. Por exemplo, todos nós fomos criados para sermos eternos. Ninguém aqui foi criado para morrer. Mas por que existe então a morte física? Por conta do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi onde o homem se afastou de Deus. O pecado, ele nos prejudicou. Só que Deus criou um plano de salvação e enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Por mim e por você. E através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós novamente tivemos a oportunidade de estarmos conectados com Deus, juntos dele. Isso é incrível. Deus nos deu uma nova oportunidade, Deus nos fez um plano de salvação. Esse é o nosso Deus. Deus do novo, Deus de oportunidades, Deus de esperança. E ontem eu fui em um aniversário do Noah.
Quem é o Noa? O Noa é filho do Tiago e da Dai, casal aqui da nossa igreja, que há alguns anos atrás viveram um tempo muito difícil, uma fatalidade terrível. Perderam o seu filho Gabriel devido a um acidente. E aquela criança, o único filho daquele casal, teve uma morte trágica e foi muito difícil. Eu lembro como se fosse hoje, eu até me emociono, porque eu estava chegando de férias no Nordeste com a minha família e meu telefone tocou. Tinha acabado de acontecer. Eu ouvi ainda os gritos dos pais. Foi muito difícil. Eles são família. Peguei o primeiro avião e vim para cá ficar com eles, passar o luto com eles. Sabe, quando você olha ao redor e nada consegue suprir aquela dor. Uma palavra, um abraço, nada. Parece que é impossível aquela dor terminar, é impossível aquela situação mudar. Os meses passaram e nós conversávamos com a Dai, a mãe, e eu sempre falava para ela, olha, você precisa engravidar novamente, Deus vai te dar novos filhos, e ela sempre dizia que não. Mas Deus foi trabalhando na vida do casal. Eu não tenho tempo para compartilhar tudo o que eles passaram, mas foi uma barra, foi uma situação bem difícil. O Tiago acordava pela madrugada muitas vezes. A Dai tinha até medo de ele fazer alguma besteira, então foi um processo doloroso. Mas sabe, no deserto, Deus abre caminhos. No deserto, Deus se faz presente. E os anos se passaram e eles foram sendo curados. E chegou um determinado momento que eles receberam a cura por completa. Daquela lacuna, daquela situação difícil que eles passaram. E a Dai decidiu engravidar. E ontem eu fui no aniversário do Noa, que completou 1 ano. E aonde anos atrás foi um lugar de tristeza, ontem foi um lugar de festa, de alegria. Eu podia ver o sorriso deles, a alegria deles, com aquele filho lindo. E eu pude orar e agradecer a Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que nos dá grandes oportunidades, que nos traz coisas novas. Esse é o nosso Deus. E olhando para a palavra de Isaías 43, 18 ao 20, diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto, diz o texto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Esse é o nosso Deus. Um Deus de oportunidades, um Deus de coisas novas. Eu te pergunto nessa noite, como você chegou aqui? Como está seu coração? Como está a sua vida?
Talvez em algumas áreas você colocou um ponto final. Talvez em alguns sonhos, em alguns projetos você colocou um ponto final, você desistiu. Talvez o inimigo vem soprando nos seus ouvidos, dizendo que para você não tem mais jeito, que você nunca mais será feliz. Talvez você colocou um ponto final na sua família, onde você não acredita mais, você perdeu a esperança de viver dias melhores, dias felizes. Quem acompanhava o Tiago e a Dai diziam: nunca mais serão os mesmos. E de fato, eles não são os mesmos, eles são melhores. Porque hoje eles carregam algo poderoso, um testemunho que cura, um testemunho que traz esperança, um testemunho que glorifica o nome daquele que reina e vive para sempre, que é possível sim ter a vida transformada, a família restaurada. É possível sim receber a cura do corpo físico. É possível sim viver o milagre de Deus. É possível, porque Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você está vivendo dias difíceis. Talvez você entrou no novo ano e nada mudou e mais um ano se repete. E você está vivendo o mesmo. Os anos estão passando e você não está conseguindo de fato viver os planos de Deus. Não é porque Deus não tem planos para você, é que talvez até hoje o seu foco não estava nele. Talvez até hoje você não se entregou por completo, talvez até hoje você não fez a sua parte, e não tem como Deus fazer se você não permitir. Deus te ama tanto, tanto, tanto que te dá liberdade para viver o que você quer viver. Talvez as suas escolhas não foram as escolhas certas. Talvez em algum momento você errou. E até hoje o inimigo está te culpando por conta de um erro, por conta de um pecado, por conta de uma escolha errada, por conta de uma atitude errada, por conta de fala errada. Até hoje o inimigo está te dizendo: ei, servimos Deus que cura, que restaura, que traz à existência aquilo que não existe, mas é um Deus que perdoa e não lembra mais dos seus pecados. É um Deus que te dá novas oportunidades. Em Apocalipse 21:5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aquele que tem poder para criar, tem poder para dar um novo começo. Tem poder para dar um novo começo. E para você viver tudo aquilo que Deus preparou para você em 2026. Primeiro ponto: deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. Deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. E nós vamos para o texto que Deus me deu, que está em João capítulo 8, verso de número 3 em diante, que diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. No grego, é dito que ela foi arrastada à força.
ela foi arrastada à força. Revela o resultado da hipocrisia daqueles homens, que submeteram aquela mulher a uma grande vergonha, sem se importarem com os sentimentos dela, sem se importarem com a vida dela. Sabe, as pessoas à nossa volta têm pedras nas mãos. Lá no seu trabalho as pessoas têm pedras nas mãos. Até mesmo no lugar onde esperamos aceitação, as pessoas têm pedras nas mãos. Infelizmente, as pessoas têm pedras nas mãos. E o salmista já dizia: é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Dias atrás eu estava lendo um comentário de uma internauta que escreveu em um post de uma situação que aconteceu no Brasil que chocou o Brasil. Um pai no interior de São Paulo descobriu que sua esposa estava o traindo e ele matou os 2 filhos e se matou. E o comentário dizia assim, direcionado àquela esposa, àquela mãe: você matou o seu esposo, você matou os seus filhos e você matou a sua própria vida. Você nunca mais terá paz no seu coração. Uau, que triste, que comentário terrível. Que comentário terrível. As pessoas, elas têm pedras nas mãos. As pessoas, elas não têm misericórdia. Esta mulher errou, mas você também já errou na vida, ou não? Ela foi surpreendida no seu erro, aonde os mestres da lei e os fariseus a levaram até Jesus. Você também já foi surpreendida no seu erro. Ela foi exposta diante de todos, você também já foi, talvez. Ela foi sentenciada pelas pessoas, talvez você também já foi sentenciada. Ela foi ferida e exposta, você também. A vida tem situações assim. Ficamos em dívidas emocionais, ficamos no negativo, com as emoções no vermelho. Isso acaba gerando uma vida amarga. Se continuarmos carregando essa dor, nossa vida ficará presa, amarrada, machucada, sem condições para seguir em frente com alegria e boa expectativa. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se você foi vítima. Eu não sei se você, de fato, errou, falhou. Não importa como você chegou aqui nessa noite. O que importa é que Jesus está dizendo para todos nós: estou fazendo uma coisa nova. Hoje é noite de coisas novas. Hoje é noite de oportunidades. Então, para você viver os planos de Deus em 2026, deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. Talvez são tantas. Talvez você, mulher, sofreu tanto na vida. Você está tão ferida, tão magoada, que você não abre espaço para cura. E até hoje você está paralisada. Até hoje você não consegue ser feliz. Até hoje você não consegue romper. Ou talvez você, homem, também. Sua honra foi ferida. Eu não sei o que você passou, mas talvez hoje você não consegue fluir. Você não consegue ir adiante. Talvez você não consegue nem sequer
acreditar em você mesmo. Eu não sei. Mas Jesus conhece o teu coração. Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você vem passando. Permita que Ele cure suas feridas emocionais. Segundo, creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Em Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Diante de Deus, o principal não é o pecado, pois nele os pecados são perdoados. O que Jesus mais se importa é com a sua rendição, é com a sua entrega, é com o seu arrependimento. O que Jesus mais se importa é o quanto você está disposto a se entregar totalmente. Não são os seus pecados. Você pode se considerar o maior de todos os pecadores aqui diante dessa plateia. Ou você que está me assistindo pela internet. Você pode se achar o maior de todos os pecadores. Tem perdão para você. Tem misericórdia disponível para você. O mais importante não é o pecado, o mais importante é o quanto você está disposto a se render, o quanto você está disposto a se entregar, o quanto você está disposto a se arrepender e viver uma nova vida, viver os planos que Deus tem preparado para você. Há uma nova estação. E você entrou nessa nova estação, você entrou num novo ano. Estamos entrando em uma nova semana. Tem algo preparado para todos nós. Então, creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Jesus pergunta para aqueles homens: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Uau, que forte isso. Aqueles hipócritas foram saindo um por um. Toda vez que Jesus faz uma pergunta, Ele está nos ensinando. Ele está nos direcionando. Para deixar Ele fazer tudo. Quando Ele terminava de falar, a mulher estava em pé. Ele estava em pé em sua frente. Ele não permanecia em pé olhando nos olhos dela. Ele se abaixava e escrevia na areia. E eu fiquei perguntando por que isso. E eu tive um discernimento, um entendimento. Porque diz o versículo 10: então Jesus pôs-se em pé. Ele só ficou de pé olhando para ela quando ele tinha algo para fazê-la olhar ao seu redor e não ver aqueles homens acusando. Ou seja, Jesus, ele olha para aquela mulher e diz o seguinte: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela olhou e respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. O que me chama a atenção é que enquanto aquela mulher estava em humilhação, enquanto aquela mulher estava com medo, enquanto aquela mulher estava sendo acusada por aqueles homens,
Ela estava em frangalhos, ela não conseguia nem olhar nos olhos de Jesus. Ela estava envergonhada pelo seu erro, pela sua falha, pela sua atitude. Jesus não constrange aquela mulher olhando nos seus olhos. Ele se abaixa. Mas quando ele tem uma palavra de esperança para ela, ele olha nos olhos. Não para acusá-la, mas para fazer perguntas. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, tem alguém aqui para te acusar? Mulher, olha ao seu redor, se tem alguém tentando atirar uma pedra em você. E ela vai responder e ela diz, ninguém, Senhor. Isso significa que Jesus, ele sempre tem uma nova oportunidade para você. Versículo 18 do capítulo 43 de Isaías diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então que você possa abrir espaço para novos sonhos e novas oportunidades que Deus vai gerar a partir de hoje na sua vida. Para você viver o novo de Deus, deixar Ele fazer tudo novo. Quarto, olhe para a frente com o seu novo RG. Jesus declarou dizendo, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora ele está olhando nos olhos dela e dizendo, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Deus faz nova todas as coisas e nos dá um futuro lindo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho, filha, por que você tem colocado um ponto final na sua história? Por que você tem colocado um ponto final nos seus sonhos, nos seus projetos? Por que você tem colocado um ponto final na sua vida sentimental, emocional, financeira, física? Só porque você está passando por um deserto? Só porque você está passando por um momento difícil? Eu tenho um caminho novo para você trilhar. Eu tenho uma saída, eu tenho a solução, eu tenho a cura, eu tenho a transformação, eu tenho a libertação, Jesus tem aquilo que você precisa. Não desista daquilo que Jesus não desistiu. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Deus não desistiu do Tiago e da Dai. Deus não desistiu de nós, mesmo quando entrou o pecado no mundo. Deus não desistiu. Parece que tudo tinha terminado, mas Deus não desistiu, porque Ele tinha algo novo para fazer. Deus não desistiu de mim quando eu estava realmente numa situação difícil na minha vida, na adolescência. Foi numa celebração como esta que eu tive um encontro com Ele e Ele disse, filho, eu tenho um plano para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho novas oportunidades para você. E todas as oportunidades que eu realmente agarrei me trouxeram aonde eu estou hoje. Esse é o nosso Jesus. Por que você vai desistir? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Gênesis 17:5 fala, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. De uma pessoa comum a um pai de nações. Abraão mudou o nome, um novo RG. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse a ela, eu também não a condeno, vá
e não peques mais. Jesus fez com que a situação contrária fosse transformada em uma oportunidade. Meu Deus, você está entendendo? Até aquilo que é ruim na sua vida vai cooperar para o seu bem. Porque para aquela mulher era o final da sua história, era a sua morte. Porque ela foi pega em adultério. Mas na verdade, tudo cooperou para ela ser perdoada e viver uma nova história em Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jacó, de um pecador com graves falhas de caráter, a um vencedor com Deus. Uau! Jesus muda o nome. Jesus quer te dar uma nova identidade nessa noite. Uma identidade de vencedor, de vencedora. De alguém que não desistiu, mas confiou, acreditou, se entregou e testemunhou dos grandes feitos do Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Novo registro, nova identidade, novas atitudes, nova ficha, novo nome. Uma nova história. Para deixar Ele fazer tudo novo na sua vida, quinto e último. Se entregue ao novo e único amor para a vida toda. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Olha isso! Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías 43:19, parte B, até no deserto vou abrir o quê? Um caminho e riachos no ermo. Em 2 Coríntios 5,17 diz o texto: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em Romanos 6,4 o apóstolo Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se entregue ao novo e único amor para a vida toda. Olhe para frente com o seu novo RG. Há uma nova estação para você viver, há uma nova vida. Abre espaço para novos sonhos e novas oportunidades. Creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Independente do que você fez, hoje é noite de perdão. Basta você se arrepender. Basta você realmente se arrepender. E deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. Quais são suas dívidas emocionais? Ou quais são as suas feridas? Quais são? Essa mulher tinha uma dívida. Talvez você também tenha dívidas emocionais, ou talvez você recebeu de alguém uma herança terrível. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que operou na vida da mulher adúltera, o mesmo Jesus que transformou a realidade do Tiago e da Dai e deu a eles uma nova oportunidade para viver o novo,
para viver uma nova estação, para viver o propósito que Deus tem para eles. O mesmo Jesus que me tirou de um lugar de paralisia e me trouxe até aqui, é o mesmo Jesus que está nesta noite, neste ambiente, para te curar, para te dar uma nova oportunidade, para fazer com que você vá além e você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Se prepare, 2026 será o melhor ano da sua vida até os dias de hoje, em todas as áreas da sua vida, para a glória de Jesus. Se coloque de pé e ao som dessa canção, eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que precisa liberar perdão. Você que foi ferido, ferida, e até hoje essa ferida está aberta. Jesus quer te curar. Você que está vivendo dias difíceis, passando por um deserto que só você sabe, eu quero que você saia do seu lugar para vir para o altar. Jesus não te envergonha, Jesus não te expõe, Jesus não te apedreja, não. Jesus, Ele olha nos teus olhos e dá uma com Ele. É noite do novo do Senhor. Isso, chegue bem aqui no altar, vem vindo para frente. Temer porque vai adorando, igreja. Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é o quê? Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida, Jesus. E há uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu apresento cada homem, cada mulher no teu altar, Senhor, vidas que estão com os corações abertos para ti, aonde ouviram a tua palavra, e assim como aquela mulher, Senhor, que estava, Senhor, diante de uma situação difícil, Senhor, diante de um cenário terrível, o Senhor deu a ela a oportunidade
oportunidade de viver o novo. Eu não sei, Senhor, quais são as acusações, eu não sei quais são os erros, as falhas, mas talvez os teus filhos estão aqui no altar, clamando a Ti, pedindo o perdão, Senhor. Senhor, perdoe os teus filhos, perdoe a todos nós, Senhor, porque estamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, eu oro também por aquelas vidas que foram feridas com palavras, com atitudes, Senhor, vidas que foram violentadas, ó Pai, vidas que sofreram e vêm sofrendo, Senhor. Nesta noite derrama do Teu bálsamo, Senhor, traga cura, Senhor, para o corpo físico, traga cura para a alma, traga cura, Senhor, nas áreas da vida, ó Pai, seja sentimental, emocional, Senhor, seja psicológica, seja qual for a área, ó Pai, que o inimigo tenha atingido esta pessoa, Senhor, nessa noite, eu oro, eu intercedo, eu repreendo toda depressão, toda mentira que Satanás vem soprando sobre esses ouvidos, eu repreendo nessa noite, ó Pai, que as Tuas verdades venham sobre os Teus filhos, que hoje, ó Pai, eles possam realmente viver o novo, Senhor, aceitar o perdão e também, Senhor, se arrepender dos seus erros para viver uma nova história, para viver uma nova estação, e eu profetizo sobre eles novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. Eu oro pela Tua igreja, Pai, eu oro por cada família aqui representada. Sabemos que o inimigo não dorme, sabemos que o inimigo trabalha, Senhor, contra as nossas vidas, mas eu oro para que toda ação do inferno caia por terra. Eu oro para que todo o ataque de Satanás caia por terra, mas que as vidas, as famílias sejam blindadas, Senhor, por Ti. Esconda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, nos protegendo, nos guardando, porque sabemos, ó Pai, que o inimigo tem atingido famílias, ó Pai, assim como aquela família do interior de São Paulo, o inimigo encontrou uma brecha, Senhor, e entrou, mas nós repreendemos, Jesus, nós oramos pelos familiares, nós oramos pelos amigos, nós intercedemos por eles, Senhor, nós intercedemos nessa noite como igreja, uns pelos outros, e nós oramos para que cada vida aqui presente possa destravar no mundo espiritual, e aquilo que era uma paralisia, aquilo que era um decreto de morte, aquilo que era um ponto final, eu oro para que a partir de hoje seja um soprar do Teu Espírito, e que os Teus filhos possam viver o novo, que os Teus filhos possam avançar, que os Teus filhos possam realmente perseverar e não desistir. Vale a pena, vai chegar o dia do banquete, vai chegar o dia da festa, vai chegar o dia de você celebrar. E quem recebe essa oração, diga: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Meu coração. Senhor, limpa. Só a igreja declara e diga: abre, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. O amor que tens. Jesus é lindo demais. Te amo.
Sabe, o devocional de hoje eu não tinha lido ainda quando eu fiz a mensagem. Mas Michele, pela manhã, quando eu estava me preparando para vir para a primeira celebração, Michele disse: Júnior, você viu o devocional? E eu disse: ainda não fiz. E ela disse para mim: olha isso. E ela leu para mim o último parágrafo. Parte dele diz assim: em um mundo de buzinas e insultos, seja o olhar que acolhe, a palavra que cura, o gesto que ilumina, seja a luz que aponta a faixa invisível entre a pressa e o respeito, entre a indiferença e o cuidado. Amar hoje é um ato de resistência. Cuide para que o seu amor não esfrie, mas que ele inflame corações e aqueça um mundo tão gelado. E a frase do dia diz: a verdadeira autoridade não está no poder de jogar pedras, mas de fazê-las cair. Uau! Deus é lindo! Deus é lindo demais! A verdadeira autoridade não está no poder de atirar pedras, mas de fazê-las cair. Que sejamos homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que sejamos uma igreja viva que ama, uma igreja que não aponta, que não atira pedras, mas uma igreja que ama, cura, restaura e envia. Amém? Vocês podem voltar para os lugares de vocês. Eu quero fazer mais uma oração, e eu quero orar por pessoas. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você nunca se posicionou para fazer essa oração, mas eu quero orar por pessoas que a partir de hoje querem se entregar totalmente a Jesus. Aquilo que eu ministrei: pastor, eu quero me entregar, eu quero realmente ser melhor, eu quero realmente viver com Jesus, eu quero viver essa nova estação, eu quero viver um novo ano com Jesus. Levante suas mãos aí onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente, levante as mãos bem alto. Deus abençoe. Nossa, tem muita gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar por pessoas agora que estavam afastados. Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar. Eu quero que você levante suas mãos. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente também. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro por essas vidas. Vidas que nessa noite estão se entregando totalmente a Ti, Senhor. Sabemos que hoje chegou salvação nesta casa. Escreva o nome delas no livro da vida. Perdoe os seus pecados, as suas falhas. E faça, Senhor, que elas venham viver o novo. Que elas possam viver o extraordinário. Que elas possam desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem planejado para elas. Eu já repreendo toda ação do inimigo contra essas vidas, mas que em todo tempo elas sejam vitoriosas em Ti. Eu oro por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos. Senhor, perdoe seus erros, as suas falhas. Senhor, sabemos que hoje os céus estão em festa, mas nós também aqui na Reviver celebramos cada vida que está voltando para a casa do Pai, cada vida que está se arrependendo e se entregando totalmente a Ti. A minha oração é que o fluir da Tua graça, o fluir do Teu amor, o fluir do Teu Espírito seja sobre essas vidas, e que elas possam realmente romper as barreiras, que elas possam vencer no deserto, que elas possam trilhar o caminho que o Senhor preparou, ó Pai. Que nada venha impedir o Teu agir, nada venha impedir o Teu romper. Que toda ação do inferno contra essas vidas, nós como igreja repreendemos essa noite. Nós não aceitamos, mas que elas possam romper em todas as áreas, e que elas possam dizer todos os dias a partir de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Limpa o meu coração. Sim, Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que
Eu quero que levante a mão se for você. Mas Deus está me mostrando aqui uma situação aonde você passou por abusos, mas foi algo tão terrível que até hoje você tem marcas. Você tem sonhos, você tem pavor, tem medo. Traumas ainda fazem parte da sua vida. Eu quero que você levante a mão. Só levante a mão se for você. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Só levante a sua mão. Tem alguém aqui? Temos vidas lá. Temos uma moça aqui. Se você fica à vontade, se quiserem ficar no banco, mas se quiserem vir no altar, pode vir no altar como essa moça veio. Queria chamar aqui, vem cá, Aline. Isso. Pastora Emilene também, vem cá. Se tem mais alguém, corra para cá. Mas se você quiser também ficar no banco, fique no banco. Como você achar melhor. Nós vamos orar. Eu estava orando e Deus estava me mostrando essas vidas. Mas hoje Deus começa algo novo com vocês. Hoje Deus traz cura. Igreja, vamos orar. Vamos orar. Vamos interceder por essas vidas que estão aqui no teu altar. Vidas, Senhor, que passaram por momentos tão difíceis que até hoje o inimigo sopra, mas a partir de hoje há um soprar do teu Espírito. A partir de hoje há um soprar dos céus sobre essas vidas e toda ferida que foi aberta. A partir de hoje, Senhor, nós declaramos essas feridas fechadas, curadas, saradas, essas vidas libertas de todo o ataque do inimigo, de todo o ataque do inferno. Nós repreendemos nessa noite toda ação do inimigo, toda lembrança dolorosa, Senhor, tudo aquilo que feriu a alma desta mulher, tudo aquilo que feriu os seus sentimentos, as suas emoções, tornando-a, Senhor, difícil, tornando-a dura, Senhor, para o novo, Senhor. Mas a partir de hoje, tenho certeza no teu mover e no teu agir. A partir de hoje, Senhor, que a sensibilidade do teu Espírito, o mover da tua glória seja sobre ela, ó Pai. E que toda paralisia, seja no corpo físico, seja na vida sentimental, emocional, seja qual for a área da vida desta moça, eu repreendo toda ação do inferno. Senhor, eu oro por cada uma delas. Eu oro, Senhor, que o Senhor nessa noite derrame, Senhor, do seu bálsamo e traga cura sobre essas mulheres, e que elas possam fluir para o novo. Traga cura, Senhor, sobre essas pessoas que aqui estão. Que o teu mover e o teu agir seja sobre elas, e que elas possam viver o novo. Que 2026 seja o ano de muitos testemunhos, porque a partir de hoje, aonde elas colocarem a planta dos pés, o Senhor vai ordenar as bênçãos. Aonde elas colocarem as mãos, o Senhor vai ordenar as bênçãos. Aonde elas abrirem as suas bocas, o Senhor vai ordenar as bênçãos. Senhor, tudo aquilo que o inimigo vem soprando que não vai dar certo, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo vem soprando, Senhor, sobre seus ouvidos, que não vai dar certo, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que a tua filha colocou um ponto final, Senhor, hoje o Senhor acrescenta uma vírgula e uma nova história está sendo escrita para a tua glória. Eu oro e a igreja que concorda, diga amém. Acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Sim, Jesus. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Só levante a mão se for você. Tem alguém aqui que perdeu uma carteira não tem muito tempo? Só que calma, não levante a mão ainda. Só se fizer sentido para você. Você perdeu a carteira, mas não tem nada a ver com a carteira que eu quero falar. Na vida você vem perdendo muitas coisas.
E às vezes você vem questionando. Se fizer sentido para alguém, levante a mão agora. Então vem aqui na frente, filho. Se tem mais alguém, tem mais alguém? Deus mostrou que as perdas que você teve na vida tentaram te paralisar, impedir de você ir além. Mas há uma nova estação a partir de hoje. Se prepare que Deus vai restituir muitas coisas na sua vida. Aquilo que você perdeu será restituído, mas coisas novas virão sobre você. Há uma nova estação chegando. Se prepare, eu vejo você trilhando um novo caminho, um caminho muito próspero, um caminho de novos sonhos, um caminho aonde você terá visão do alto. Há planos de Deus sobre você, há planos do Pai sobre a sua vida. Se prepare para viver o extraordinário a partir de hoje. Se você concorda, aplique fé e viva os seus melhores dias em nome de Jesus. Declare, igreja, e diga: e coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Quero fazer mais uma oração. Quero terminar o culto, mas o Espírito Santo não está deixando. Só vem à frente se for você. Mas não tem muito tempo que você pensou em tirar a própria vida e um espírito de morte rondou você. Se fizer sentido para alguém, corra aqui na frente. Eu quero orar por você. Não tem muito tempo que você pensou na morte. Não é só esse homem não. Tem mais pessoas. Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando isso. Vem para frente. Isso, vem cá, filha. Vem aqui para frente. Vem cá, pastor Léder, pastora Emilene, pastor Clava, pastora Júlia, vem. Sabe, o inimigo tem tentado contra a vida de vocês, não é de hoje, e vocês sabem. Não é de hoje que as coisas vêm acontecendo e você vem pensando em desistir. Você vem colocando um ponto final, não é de hoje, mas Deus começa algo novo com vocês hoje. Se preparem, se preparem. Igreja, estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, e nós repreendemos todo espírito suicida. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de morte que vem rondando essas vidas, aonde o inimigo vem soprando sobre seus ouvidos que só a morte é a solução. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós profetizamos vida, nós profetizamos vida. Há uma nova estação, que todas as mentiras caiam por terra, que todas as mentiras caiam por terra. O inimigo é mentiroso, vem mentindo sobre você, vem mentindo sobre a sua vida, sobre a sua história, mas hoje o Senhor fala contigo. Hoje o Senhor diz: filha, filha, tu és minha. E grandes coisas eu tenho para ti. Filho, não desista, não desista, não desista. Pai, nós oramos e nós profetizamos uma nova estação sobre esses
filhos, filhas, que os teus planos, os teus propósitos sejam sobre eles, e que em todo tempo eles possam dizer: até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Olhem para mim. Isso, vocês estão aqui na frente, olhem para mim. O inimigo vem mentindo sobre vocês, mas a partir de hoje, coloca a mão sobre os seus ouvidos. Em nome de Jesus, a partir de hoje, todas as mentiras que o inimigo soprar sobre os seus ouvidos, vocês não aceitarão sobre suas vidas. Mas todas as verdades que o Senhor soprar sobre vocês, vocês receberão. Tire a mão. A verdade sobre vocês. Eu é que sei os planos que tenho. Eu é que sei os projetos que tenho. Eu é que sei. Porque antes que vocês chegassem no ventre de suas mães, eu já tinha os escolhido. Vivam o novo de Deus. 2026 vai ser um ano extraordinário da tua vida, em nome de Jesus. Volte, agradeça ao Senhor e diga que coisas maiores virão.